E o Flamengo fez sondagens por jogador da Arábia e se assustou com o salário do jogador. O John Arias foi sondado pelo Flamengo e recusou a proposta do rubro-negro. Essas e outras notícias agora aqui no canal Flamenguista, né? Se inscreve no canal, deixa o like e ative o sino de notificação. Agora vamos às informações do Flamengo. Darwin Nunes foi sondado pelo departamento lá do Flamengo e o Flamengo se assustou com o salário do jogador. Ele recebe na casa de 8 milhões de reais mensais jogando lá no Al Hilal da Arábia Saudita. Na minha opinião, acho até bom que o Flamengo não contrate ele, porque eu não acho ele essas coisas. Ele, Richarlison, Gabriel Jesus, para mim tá tudo do mesmo barco. Não joga muita coisa. Desses todos, até o Richarlison sobressai, é um pouco melhor. Mas Davi Nunes jogou no Liverpool porque tem um empresário muito bom. Tá lá no Al Hilal, só que agora o Al Hilal contratou o Benzema para ser o titular. Tem o Marcos Leonardo, que também entrou na mira do Flamengo, que vamos já falar sobre isso. E agora tem o Darwin Nunes, ou seja, tem 3 jogadores para a mesma posição. Então, a situação vai ficar um pouco complicada lá, vai ter que brigar Marcos Leonardo e Darwin Nunes para saber quem vai ser o reserva imediato do Benzema. Um dos dois vai ter que sair, até porque tem que abrir espaço para um jogador estrangeiro, né? Tendo em vista que muitos dos jogadores que jogam nesses times não são jogadores sauditas, são jogadores daqui, do Brasil, jogador da Europa, jogador de todas as partes do mundo. Então, o Flamengo prontamente se assustou com o salário do jogador e já deixou isso de lado. E o John Arias, ex-fluminense, que atualmente está no Wolverhampton, na Inglaterra, jogando lá com o ex-cria do Flamengo, né, o João Gomes, que o Wolverhampton, nesse momento, parece que é o último colocado do campeonato inglês, né, a Premier League, e ele já sinalizou que aceita voltar para o Brasil. O Palmeiras fez uma proposta de 25 milhões de euros. O Fluminense tinha até ontem para cobrir essa proposta, ou então pelo menos para igualar, porque quando o John Arias saiu do Fluminense, o Fluminense tinha uma prioridade de compra. Qualquer clube que chegasse ao Wolverhampton e quisesse contratar John Arias, o Wolverhampton tinha por obrigação contratual contratar o Fluminense. Ó, Fluminense, time tal ofereceu tal valor, você vai igualar ou eu posso vender para o outro? O Fluminense não tem o dinheiro para pagar esse valor no John Arias. O Flamengo fez uma proposta sinalizou, né, 22 milhões de euros para contratar o John Arias, só que ele, o jogador colombiano, prontamente recusou. Isso porque ele tem uma identificação com o Fluminense, né, falou que não jogaria pelo Flamengo e não quis vir para o Flamengo. Na verdade, o Flamengo já sabia que ele não queria jogar no Flamengo. Só que ele fez essa investida mais para inflacionar o mercado, para tentar dificultar mais a contratação do Palmeiras pelo John Arias. O Wolverhampton ainda não respondeu a proposta do Palmeiras, pelo menos não até o momento. Está encaminhada a contratação, mas não é oficial ainda. Mas a proposta está na mesa do clube inglês e a qualquer momento aí pode sair a notícia dele ser contratado ou não. De repente vir um mundo árabe, né? Não sei, quem sabe. E seduzir o jogador para lá. Mas nesse momento, John Arias recusou o Flamengo e o Palmeiras provavelmente deve fazer a contratação do colombiano, ex-jogador do Fluminense. E tem alguns torcedores já pedindo a cabeça do Felipe Luiz aí nas redes sociais. É isso mesmo. Esses caras que estão falando isso mesmo, que não entendem de futebol. O ano passado foi a mesma coisa. Quando o Felipe Luiz foi chamado de estagiário, falava que ele não entendia de tática, falava que ele era treinador de Araque, professor Pardal, e o cara ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Tudo bem que não ganhou atropelando todo mundo. Teve aquela partida duríssima contra o Estudiantes, passou nos pênaltis, ganhou o Campeonato Brasileiro apenas por 3 pontos de diferença. E, cara, foi o último time aqui da América do Sul que bateu de frente com o time europeu, né? Na atualidade, o campeão da Champions League foi o Paris Saint-Germain.
E o Paris Saint-Germain não entrou desmotivado no jogo, não, apesar que era um jogo único, né? Valendo pelo campeonato intercontinental mundial, né? Que para todo mundo aqui no Brasil continua sendo o verdadeiro mundial. Fez jogo duro e o Flamengo também jogou para frente, perdeu nos pênaltis. Teve os 90 minutos, depois teve prorrogação, depois foi para os pênaltis. E aí nos pênaltis o goleiro dos caras lá, que nem é o goleiro titular, se consolidou, né? Se sagrou, fez o nome dele. E os jogadores do Flamengo também passaram a bater o pênalti muito mal naquele jogo. Mas até o momento, é um dos últimos jogadores, um dos últimos times que bateu de frente com o time europeu, assim, num campeonato desse, jogando de frente com o Paris Saint-Germain. Aí teve lá o Botafogo, ganhou do Paris Saint-Germain, um gol cagado, porque a bola ainda bateu no jogador do Paris Saint-Germain, desviou e matou o goleiro do PSG. E o Botafogo foi amassado o jogo inteiro pelo PSG, coisa que não aconteceu com o Flamengo. Mas, enfim, tem que dar tempo para o Felipe Luiz poder trabalhar direitinho. Já eu acredito que esse time se encaixa, só que tem gente já pedindo a cabeça do cara. O cara ganhou tudo que deu para ganhar o ano passado, só não ganhou a Copa do Brasil porque não priorizou. Deixou bem claro que a prioridade era o Brasileiro e a Libertadores. A Copa do Brasil ficava em segundo plano. Muitas das vezes jogou com um time misto na Copa do Brasil, por isso que foi eliminado. Se tivesse levado a sério, poderia ter ganhado também. Poderia também ter ganhado a Copa do Brasil, e seria uma tríplice coroa muito boa. Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Só que não priorizou a Copa do Brasil, priorizou Brasileiro e Libertadores, e acabou sendo eliminado com um time misto. A verdade é essa. E aí, muita gente querendo a cabeça do treinador, as pessoas têm que manter a calma. O ano passado foi do mesmo jeito, os caras pediram a cabeça dele, o cara foi lá, ganhou Libertadores e Brasileiro, calou a boca de todo mundo. A gente tem que ter calma. Tudo bem que o jogador do Flamengo, como Arrascaeta e Pedro, está se arrastando dentro de campo. Mas já esses caras entram no eixo de novo. Tem que dar tempo ao tempo, tem que deixar o cara trabalhar de uma forma mais paciente. Tá com muito imediatismo aí, esse torcedor do Flamengo aí, que estão pedindo a cabeça já do Felipe Luiz. Se demitir, o cara vai trazer quem? Quem é que vai trazer? Porque treinador que presta no mercado tá difícil. Vai trazer quem? Não vejo uma opção melhor que ele no momento. Então tem que ter calma, tem que ter muita calma para deixar o cara trabalhar. O ano passado ele teve a calma para poder trabalhar e sagrou campeão de 2 competições importantes. E esse ano eu acredito que vai ser a mesma forma, vai fazer frente com o Palmeiras, né? E quem sabe aí o Cruzeiro, apesar do Tite. É verdade? Evanilson, também ex-Fluminense, rapaz, o Flamengo gosta de jogador do Fluminense, hein? Ex-Fluminense, com passagem por Porto, também acho que seleção brasileira, atualmente joga no Bournemouth da Inglaterra. O Flamengo sinaliza uma proposta de 30 milhões de euros. Essa informação saiu agora há pouco no jornal o Globo, pelo camisa 9 do Bournemouth. Lá no Bournemouth, eles acabaram de contratar o Ryan, que é um jogador que era da base, das categorias de base do Vasco, e que vinha fazendo boas partidas, até um bom jogador. Ele é até um bom jogador, dificilmente sai um bom jogador do Vasco, né? Então esse aí tá salvando a pátria. Foi vendido ao Bournemouth da Inglaterra a semana passada, já estreou, não fez gol ainda, mas já entrou em campo com a camisa do Bournemouth. Eles dois fazem a mesma função lá no clube, de centroavante, por mais que no Vasco o Evanilson fazia uma função mais recuada, um pouco atrás, mas o Evanilson não, o Ryan fazia uma função mais recuada, mas ele também pode jogar de camisa 9. E aí tem essa disputa. O Flamengo sinalizou uma proposta de 30 milhões de euros ao Bournemouth, só que o Bournemouth quer 50 milhões de euros, até porque o que aconteceu? O Flamengo inventou de pagar 42 milhões no Paquetá. E aí os outros clubes vendo isso, pagou 42 milhões no Paquetá, aumenta mais 8 e paga 50 no Evanilson. Mas isso aí pode ser que mude. O Flamengo negociando lá direitinho com o clube inglês, pode ser que eles baixem essa pedida e aceitem vender aí, né, até mesmo por 30 milhões de euros. É um bom jogador, tá? Tem passagem pela seleção brasileira, jogou no Porto também, talvez deve ter jogado em algum outro clube da Europa que eu não sei, mas que eu sei. Ele está agora atualmente no Bournemouth e tá jogando e jogou também no Porto, lá de Portugal. Eu não conheço muito o estilo de jogo desse jogador, não sei se ele é ruim, se ele é muito bom,
Vou pesquisar mais para saber, mas quem sabe aí pode comentar aí se é uma boa contratação para o Flamengo. O Flamengo está disposto a investir aí 30 milhões de euros, quem sabe pode até aumentar esse valor, né? Chegar até 35 milhões de euros, que era o dinheiro que ele estava disposto a pagar no Caio Jorge. A informação saiu agora há pouco no Jornal Globo, fonte confiável, e o Flamengo sim, e o José Boto já falou, não desistimos ainda de contratar um centroavante, porque o Pedro está numa má fase, fisicamente está muito abaixo e ele tem característica única, que é mais aquele jogador cone dentro da área. O Marcos Leonardo, saiu a notícia que ele não agrada o Felipe Luiz, porque dizendo ele que tem uma característica igual a do Pedro. Aonde que tem a característica igual ao Pedro? O cara corre pra caramba. Ele é um jogador que pode jogar, ele é camisa 9, mas é aquele falso 9 que se movimenta muito. Eu não sei quem é que tá falando isso aí pro scout do Flamengo aí, eu não sei quem é que tá fazendo uma barbaridade dessa, porque a característica do Marcos Leonardo e do Pedro são completamente diferentes. O Flamengo tá mirando aí, né? Richarlison para a próxima janela de meio do ano. Marcos Leonardo ainda está no radar do Flamengo e agora surgiu um novo nome de Evanilson. Inclusive, o Jornal Globo falou até o valor que o Flamengo estaria disposto a pagar inicialmente, podendo até aumentar a proposta. Então a gente tem que aguardar e ver se nos próximos capítulos, ver o que é que de fato o Flamengo vai contratar de camisa nova. Tem até dia 3 de março para fazer uma contratação de um centroavante para disputar a posição com o Pedro. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. É interessante que você se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho de notificação. Valeu, falou e saudações rubro-negras.